O Halloween é uma festa muito popular nos Estados Unidos, derivada de um festival realizado pelos antigos celtas, originado nas Ilhas Britânicas. Nele, crianças se fantasiam e saem às ruas para pedir doces às pessoas na noite de 31 de outubro. No Brasil, essa festa tem se tornado cada vez mais popular devido à influência da cultura norte-americana e da internet. Mas qual é a real origem do Halloween? Os historiadores acreditam que o Halloween é o resultado de uma mistura de características culturais religiosas pagãs e cristãs. As origens pagãs do Halloween estão relacionadas ao Samhain, o antigo festival celta da colheita e dos mortos. Os celtas eram um povo que habitava as Ilhas Britânicas e partes da Península Ibérica e da Europa Central. O Samhain era uma das festas mais importantes realizadas por este povo, ocorrendo de 31 de outubro a 1º de novembro para celebrar a colheita e homenagear os mortos. Para os celtas, era um período de transição, pois era neste dia que um ano terminava e o outro começava. O Samhain era um momento de celebração para comemorar a colheita abundante que os sustentaria durante o longo inverno que estava por vir, mas além disso era um momento importante na visão de mundo celta, pois eles acreditavam que durante o festival as fronteiras que existem entre o real e o sobrenatural deixavam de existir. Portanto, os celtas acreditavam que durante o festival de Samhain os mortos do ano passado percorriam a terra, visitando os lugares onde moravam e visitando suas famílias. Além dos mortos, os celtas acreditavam que outros seres sobrenaturais, incluindo espíritos malignos, vagavam pela terra. Afinal, a linha entre o mundo real e o sobrenatural estava suspensa. No festival, as pessoas iluminavam aldeias e estradas com lanternas e fogueiras para afastar os maus espíritos. Além disso, as pessoas andavam nas ruas usando máscaras e disfarces para evitar de ser reconhecidas pelos espíritos malignos. Outra forma de afastar os espíritos era esculpir rostos macabros em nabos. Embora o Halloween seja uma festa que surgiu de traços da cultura pagã, o cristianismo enraizado em todas as ilhas britânicas medievais também teve impacto no surgimento da festa. Isso porque, quando o catolicismo começou a difundir o cristianismo na Europa, uma das estratégias utilizadas foi apropriar-se de características da cultura pagã e torná-las cristãs. Então a igreja começou a afirmar que o Dia dos Mortos celta, Samhain, não era para os mortos comuns, mas para os santos da igreja. Essa redefinição da cultura local ocorreu não apenas nas Ilhas Britânicas, mas em todo o continente europeu. No caso britânico, começou com uma medida tomada durante a Idade Média, no século VIII, pelo Papa Gregório III. O Papa decidiu dedicar o dia 1º de novembro ao Dia de Todos os Santos em memória dos santos mortos. Essa decisão de Gregório III era exclusiva da Diocese de Roma. Algumas décadas depois, o Papa Gregório IV decidiu estender essa medida ao mundo cristão. Consequentemente, 1º de novembro começou a ser considerado como o Dia de Todos os Santos. Antes da decisão de Gregório III, o Dia de Todos os Santos era comemorado em maio, na data de um antigo festival romano. Os historiadores não sabem se a iniciativa foi realizada deliberadamente para combater a influência do Samhain, mas de qualquer forma estabeleceu um período de celebração cristã nas Ilhas Britânicas conhecido como All Hallows. Esse período durava de 31 de outubro a 2 de novembro e incluía 3 comemorações. Foram necessários vários séculos para estabelecer a comemoração de All Hallows, de modo que somente no século XIV foram encontrados registros que mencionavam esse período. As 3 comemorações eram All Hallows Eve, comemorada em 31 de outubro, véspera de Todos os Santos; All Saints Day, 1º de novembro, comemorado como o Dia de Todos os Santos, é um dia para homenagear os santos da igreja; e All Souls Day, celebrado em 2 de novembro como o Dia de Finados, uma data dedicada à oração aos falecidos fiéis da igreja e que estavam no purgatório. Mesmo depois que o cristianismo se enraizou nas Ilhas Britânicas, traços da cultura tradicional pagã permaneceram no subconsciente das pessoas e, assim, uma série de práticas realizadas durante o Samhain foram transportadas para as celebrações de All Hallows. Durante as celebrações cristãs, era comum as pessoas acenderem velas e fogueiras para afastar práticas demoníacas como bruxaria. O Halloween apareceu na Europa em algum momento da Idade Média ou da Idade Moderna, mas a prática chegou aos Estados Unidos bem depois. Halloween chegou aos Estados Unidos no século XIX, quando os irlandeses imigraram em massa. Alguns historiadores argumentam que a festa não existia nos Estados Unidos durante a colonização, enquanto outros argumentam que existia, mas era extremamente limitada pela rigidez religiosa dos puritanos. Com a chegada dos irlandeses, parte de sua cultura foi trazida para os Estados Unidos e depois de um tempo ganharam fama e se tornaram uma das maiores festas do país. Atualmente o Halloween é uma grande festa que reúne uma média de 170 milhões de pessoas que gastam bilhões de dólares nela. O Halloween é agora um feriado secular, embora alguns grupos religiosos nos Estados Unidos ainda não gostem dele.
A festa resgatou elementos das celebrações pagãs e as modernizou, e um desses elementos é o Trick or Treat, aqui chamado de doces ou travessuras. Durante Samhain, os celtas iam de porta em porta pedindo doações para continuar a festa, além de pedirem animais para sacrifício, que eram exigidos pelos druidas, os sacerdotes religiosos deles. Séculos depois, os cristãos reinterpretaram esse costume e assim as crianças começaram a visitar as casas durante os feriados para cantar ou orar pelas almas do purgatório. Em troca, recebiam um bolo conhecido em inglês como soul cake. Desde a década de 20, essa prática foi resgatada nos Estados Unidos. Nele, as crianças começaram a ir de casa em casa pedindo doces e, se não conseguissem, faziam alguma travessura. A frase que eles dizem durante a resposta é exatamente doces ou travessuras. A abóbora usada no Halloween americano é uma variação da prática celta da época. Como mencionamos, os celtas costumavam esculpir rostos aterrorizantes em nabos para afastar os maus espíritos. Também era costume colocar uma tocha dentro de um nabo, e essa prática vem de uma lenda irlandesa chamada Sting Jack. Essa lenda é sobre um irlandês chamado Jack, que convidou o diabo para beber com ele. Depois que terminaram a bebida, ele convenceu o diabo a se transformar em moeda para poder pagar a conta. Depois de convencê-lo, Jack o pegou e o colocou ao lado de uma cruz de prata, impedindo que ele voltasse à sua forma normal. Mais tarde, Jack fez um acordo com o diabo para se livrar da forma de moeda, mas depois de um tempo o enganou novamente. Após sua morte, Jack não foi admitido no céu, porque fez um acordo com o diabo, nem foi admitido no inferno, porque traiu o diabo 2 vezes. Jack foi condenado a andar pela terra no meio das trevas e por isso recebeu um nabo com brasas para iluminar seu caminho. Assim ficou conhecido como Jack of the Lantern, uma palavra que mais tarde foi encurtada para Jack-o'-lantern. Este é o termo usado hoje para as abóboras esculpidas. Os irlandeses trouxeram essa prática para a América, mas como haviam muitas abóboras lá, as pessoas começaram a usar a fruta em vez de nabos para esculpir rostos assustadores e colocar lanternas. E você, conhecia a origem do Halloween? Conhece mais alguma história? Deixa aqui nos comentários, e se gostou deixa o like, compartilha e se inscreve para não perder os próximos vídeos aqui no canal Momento Mistério. E um feliz Dia das Bruxas!